Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração do dia. Deus abençoe. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu estou muito empolgado porque Deus vai falar conosco. Você não entrou aqui por acaso, eu sei que você tem os seus questionamentos, as suas dificuldades, você até orou pedindo a Deus que falasse com você. Então fique comigo até o final, porque você vai sentir uma paz hoje que talvez você não tenha sentido há muito tempo. Eu sei, irmãos, que nós vivemos em um mundo de aflições, o próprio Cristo disse isso, mas Ele disse também, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a Bíblia nos mostra claramente que quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. E tem pessoas aqui que estão me acompanhando que é como se você estivesse engolindo água todo dia, porque parece que você não consegue andar sobre as águas. Você está afogando. E é por isso que eu quero te convidar hoje a olhar para Jesus. Não fique achando que eu sou a sua resposta. Não, eu não posso responder suas orações, mas eu posso te trazer uma palavra que vai ser a resposta para a sua vida, tá certo? E é por isso que sempre antes de eu clicar aqui em gravar, sabe o que eu faço? Eu peço muito a Deus que me dê uma palavra certa, uma palavra que atinja o alvo. E eu fico tão feliz, irmãos, quando eu encontro pessoas na rua, na igreja, e as pessoas falam, pastor, eu não sei explicar, mas é como se você me conhecesse, sabe? Irmãos, na verdade eu falo assim, olha, eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Então, o Espírito Santo de Deus vai falar com você mais uma vez. Por isso eu sempre peço, compartilhe essas orações. Você não sabe aonde essa semente vai cair. Eu creio que ela vai cair em muitos terrenos férteis. Terrenos, ou seja, nos corações das pessoas que mais estão precisando. Talvez você pense assim, nossa, eu não vou mandar para aquela pessoa porque eu sei que ela tem uma vida redondinha, uma vida perfeitinha. Irmãos, as redes sociais enganam. As pessoas podem passar uma imagem que elas não são. Então, não fique olhando pela aparência, porque Deus vê o coração. E tem muitas pessoas precisando mesmo de uma palavra e você pode ser a resposta da oração delas. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou trazer aqui uma lição sobre um homem chamado Jefté. Você vai ficar impressionado com o que aconteceu com ele e com certeza você vai se identificar, porque esse homem foi muito agraciado por Deus, mas ele ainda tinha algumas questões no seu coração que fizeram com que ele tomasse decisões erradas. E você vai entender o que eu vou dizer, eu já quero começar, tá bom? Antes disso, eu só peço para você clicar sempre em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família, é um conteúdo relevante. E também eu peço para você se inscrever no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas, tá bom? Tem que escolher essa opção todas para você receber aí no seu celular sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Irmãos, glória a Deus, olha, essa passagem vai falar com você hoje, não tenho dúvidas. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 11, o versículo 1 ao versículo 2. Olha só o que está escrito. Jefté era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta e o seu pai se chamava Gileade. Os outros filhos de Gileade, nascidos da sua esposa, expulsaram Jefté de casa. Eles disseram, você não receberá nenhuma herança do nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher. Irmãos, olha que triste, né? Aqui nós vemos que Jefté, ele foi rejeitado pela sua família por causa da sua origem. Que culpa ele tinha, irmãos, de ter nascido de uma prostituta? Eu sei aqui que tem pessoas que vieram também de uma família desestruturada. Talvez você não teve o seu pai, não teve a sua mãe, ou talvez os seus pais não deram um bom exemplo cristão. Mas, irmãos, nós devemos entender uma coisa, ainda que o nosso passado ele não seja dos melhores, ainda que a gente venha ter um histórico familiar que não seja dos mais perfeitos, irmãos, Deus ele pode escrever uma nova história na nossa vida. Sabe por quê? Deus ele não vê o nosso histórico, Deus vê o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Amém? Ele não vê nem mesmo aquilo que a gente fez de errado no passado, mas Deus vê o que Ele pode fazer através de nós e em nós, se nós simplesmente nos entregarmos a Ele. Amém? Então esse homem aqui, a Bíblia não fala muito sobre ele,
Mas só fala uma coisa: ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele não tinha recursos financeiros, não recebeu a parte da herança. Ele foi simplesmente jogado para fora como se fosse um lixo, como se fosse um nada. Só que, irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Deus, ele tem um carinho especial por aqueles que são desprezados, por aqueles que sofrem, por aqueles que são ignorados pela sociedade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque são os doentes que precisam de médico, entendeu? A pessoa que se acha muito correta, se orgulha, do seu currículo, da sua carreira, da sua família, essa pessoa é vaidosa, orgulhosa, não tem espaço para Jesus no coração dela. Mas geralmente uma pessoa que sofre muito, ela tem um coração mais quebrantado, um coração mais aberto para as coisas de Deus, amém? Então, Jefté, ele foi escolhido por Deus para ser um juiz, para ser um guia para a nação de Israel. A Bíblia conta que nessa fase aqui, nessa época, Israel estava sofrendo muito com os ataques dos inimigos. Muitos dos países vizinhos pegavam Israel de surpresa, queriam acabar realmente com Israel. E quando você olha para a história, até mesmo nos dias de hoje, você percebe a luta que Israel enfrenta, porque é o povo escolhido de Deus. Hoje esse povo está totalmente desviado, afastado. São poucos os judeus que realmente acreditam em Jesus como o verdadeiro Messias. Mas a Bíblia diz que vai vir um tempo de juízo sobre a terra. E esse tempo de juízo se chamará a Grande Tribulação. Essa Grande Tribulação terá o propósito maior de tratar com o povo de Israel. Irmãos, e quando eles estiverem encurralados, quando todas as nações estiverem contra Israel, sabe o que vai acontecer? Aí eles vão se lembrar que há milhares de anos atrás eles crucificaram um homem chamado Jesus. E Jesus, na verdade, já era o enviado de Deus. Só que eles rejeitaram da primeira vinda. E agora eles vão clamar e eles vão dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Naquele momento, Jesus ele vai descer, ele vai livrar o seu povo. E Jesus então será glorificado e virá um reinado de Cristo que durará por 1000 anos e depois virá toda a eternidade. Então, irmãos, Israel sempre foi muito perseguido. E se não bastasse isso, naquela época de Jefté, o povo de Israel estava sofrendo também porque se desviaram de Deus. Estava um povo muito rebelde, muito pecado, sabe? E aquilo então foi enfraquecendo o povo e eles precisavam de um líder, de um juiz que guiasse eles e que livrasse eles das mãos dos inimigos. E foi então que Deus olhou para o coração de Jefté, esse homem que sofreu tanto, esse homem que não tinha nada de bom para oferecer para ninguém e muito menos para Deus. Mas Deus escolheu ele e levantou esse homem como guerreiro, um homem valente, porque era um período em que Deus estava levantando juízes. É por isso que o nome da Bíblia é Juízes, entendeu? E aí sabe o que aconteceu? Ele teve que enfrentar os amonitas. Era um povo rebelde, um povo cruel. Só que ele fez uma oração. E Jefté falou com Deus assim: Senhor, se o Senhor me der a vitória contra os amonitas, eu vou te oferecer um sacrifício. A primeira coisa que eu ver quando eu voltar para minha casa, eu vou te oferecer como sacrifício, como holocausto. Irmãos, essa foi uma promessa que Jefté fez para Deus, mas ele jamais imaginava o que ele iria encontrar quando ele voltasse para casa. Então eu vou ler para você o que aconteceu e você vai ver que o resultado não foi muito bom. Aquela promessa, ele não devia ter feito aquela promessa. Olha só o que está escrito no versículo 30. Juízes capítulo 11, versículo 30 ao 35. Presta atenção, depois eu vou te explicar. Olha o que diz. Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, eu darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté então saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades. E quando Jefté voltou para casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. E quando Jefté a viu, ele rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Você trouxe desgraça sobre mim. Eu fiz um voto a Deus e agora não posso voltar atrás. E a sua filha então disse: Meu pai, se o Senhor fez um voto, então cumpra esse voto. Oh, meus irmãos, olha, Jefté,
ele fez uma promessa, como eu disse para você. Ele falou: Senhor, se o Senhor me entregar essa vitória, eu vou te entregar a primeira coisa que eu ver. Irmãos, quando ele voltou para casa vitorioso, todo feliz, a primeira pessoa que saiu na porta de casa era sua filha, tocando tamborim, cantando, feliz porque ela ficou sabendo da notícia do seu pai. Naquela hora o pai bateu um arrependimento. Irmãos do céu. E ele falou: minha filha, você acabou comigo, você trouxe desgraça sobre mim, eu fiz um voto e agora eu não posso voltar atrás. Irmãos, aquele homem fez uma grande besteira na sua vida. Olha, ele fez uma promessa e agora ele não podia voltar atrás. E sabe qual foi o sacrifício que ele ofereceu para Deus, que no caso era sua filha? É de que ela não teria filhos e ela não se casaria. Irmãos, inclusive se você continuar lendo esse texto, a Bíblia conta que aquela menina realmente, ela acabou morrendo no final da sua vida e ela não se casou com ninguém, não teve filhos, o que foi uma notícia muito ruim. E até hoje, segundo a Bíblia, os judeus lamentam essa atitude do pai, essa tristeza que veio sobre a sua casa. Irmãos, eu aprendo uma lição poderosa e eu creio que essa mensagem é para você hoje. Sabe, muitas vezes nós queremos agradar tanto a Deus que nós fazemos sacrifícios desnecessários. Olha, o que eu senti aqui hoje é isso, sabe? Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldades de acreditar que Deus pode nos abençoar e nos agraciar e nos dar vitórias simplesmente porque Ele nos ama, porque Ele é bom, entendeu? O problema, irmãos, é que às vezes a gente sofreu tanto na vida que a gente não está acostumado a receber tantas bênçãos. Olha, esse é o problema seu muitas vezes. Você já sofreu tanto, foi tão humilhado, tão desprezado, que quando você recebe uma coisa boa, você não aceita aquilo, ou você simplesmente acha que não é para você. Sabe, o que eu quero te falar aqui hoje é sobre a graça de Deus. Irmãos, a graça é algo maravilhoso, é algo que nós não podemos pagar nem retribuir, entendeu? E esse homem, eu acredito que ele sofreu tanto, que ele não acreditava que Deus podia abençoá-lo de tantas maneiras. E Deus realmente o abençoou. Só que, irmãos, ele não precisava ter feito esse voto, ele não precisava ter feito essa promessa, porque Deus nos abençoa sem esperar nada em troca. A única coisa que Ele pede para mim e para você é a nossa obediência. Simples assim, amém? Deus não quer que você fique se sacrificando, Deus quer que você simplesmente obedeça a sua palavra. Olha, irmãos, primeiro eu vou falar de mim, depois eu vou falar de alguns exemplos que eu já vi no dia a dia. Eu creio que isso vai mexer com você. Irmãos, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu queria muito agradar mais a Deus. Eu queria muito mesmo, sabe? Tocar o coração de Deus. E aí então eu falei para Deus, eu fiz um voto com Ele. E a Bíblia diz assim, se você faz um voto a Deus, trate de cumprir, porque Deus não se agrada de pessoas tolas. Irmãos, isso é muito sério. Só que, irmãos, eu estava tão com desejo assim de agradar a Deus que eu falei: Senhor, todos os dias da minha vida, a partir de agora, eu vou orar 1 hora por dia. Irmãos, eu estava com muita sede de Deus, eu queria agradar o coração do meu Pai. E eu falei: Deus, 1 hora por dia, vou marcar no relógio, eu vou te buscar 1 hora por dia. Olha, eu vou te falar, não foi fácil. Primeiro dia eu orei 1 hora, irmãos, a glória de Deus veio, eu senti a presença de Deus, foi tremendo. Segundo dia a mesma coisa, foi chegando o terceiro dia, irmãos, em diante, eu já fui tendo dificuldade. E aí então, eu continuei cumprindo aquele voto. Só que, irmãos, não estava sendo fácil, porque às vezes eu já estava muito cansado, às vezes foi tão corrido o dia, sabe? Tinha sido tão corrido e eu chegava cansado em casa, mas eu pensava: eu fiz um voto, eu tenho que cumprir. Irmãos, por fim, irmãos, eu marcava aquela hora, sabe? 1 hora no relógio. Por fim eu acabava dormindo, ou então eu acabava orando, nem sabia o que tinha orado, porque eu nem estava concentrando, e acabou virando uma religiosidade, entendeu? Já não era mais de coração. Até que chegou um dia, irmãos, que foi tão corrido aquele dia. Nossa, eu tive tanta coisa para resolver, tanto problema, que eu acabei não cumprindo. Eu não consegui bater 1 hora. Eu orei uns 30 minutos e eu já não entreguei mais. Aí eu simplesmente falei com Deus. Irmãos, foi aquele dia que eu falei: olha, Deus, eu fui tolo, eu fiz besteira. Deus, me perdoe, porque eu queria tanto te agradar e eu errei. Eu fui precipitado, entendeu? Então eu sei que tem pessoas aqui que estão me acompanhando, você que está me acompanhando, você muitas vezes se precipita naquilo que você fala. Não prometa uma coisa que você não vai cumprir, tá bom? E aí, irmãos,
Eu simplesmente tive que quebrar aquele voto. Eu pedi muito perdão a Deus. E ao mesmo tempo eu pensei, eu preciso receber pela fé o perdão, porque senão eu vou ficar me castigando o resto da minha vida por algo que eu fiz. Sabe, irmãos, eu pude aprender ali que a graça de Deus, ela pode me perdoar de todo o pecado. Deus deseja que eu seja fiel, que eu seja obediente, mas muitas vezes eu não consigo. Muitas vezes eu sou falho. E nem por isso Deus vai me castigar. Nem por isso Deus vai me deixar de me amar. Deus me ama e Ele já provou isso ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E agora, irmãos, eu não preciso comprar o favor de Deus. Eu não preciso fazer coisas mirabolantes para chamar a atenção de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo ela traz esse ar de que você tem que fazer algo extraordinário. E a música diz assim: eu vou fazer o que for preciso para chamar sua atenção. Irmãos, nós não precisamos fazer o que for preciso, fazer coisas mirabolantes. Deus já está olhando para nós, Ele nos ama, Ele quer responder nossas orações. E todo o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus Cristo, amém? Jesus merece toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Esse homem aqui, Jefté, ofereceu a própria filha em sacrifício e ela não podia mais se casar nem ter filhos. Esse homem, ele se arrependeu muito pelo que ele fez. Da mesma forma, tem pessoas aqui, irmãos, sabe o que eu tenho presenciado? Muitas pessoas, sempre quando elas vão orar, elas sempre prometem alguma coisa. Deus, se o Senhor responder essa oração, olha, aí eu vou no culto todos os dias da semana. Todo dia que tiver culto eu vou. Outras pessoas falam assim: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou retirar tal parte desse dinheiro e eu vou doar para a instituição de caridade. Irmãos, isso é bom, Deus vê a intenção do coração, mas nós não precisamos fazer isso constantemente. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que você não vai ter paz mais. A sua alegria vai embora. Sabe por quê? Você vai arrumar tanto compromisso, tanta coisa que você vai ter que fazer, que não foi Deus quem pediu, entendeu? Tem pessoas, irmãos, que, por exemplo, elas fazem muito jejum. Por quê? Elas sentem aquele dever de retribuir algo que Deus está fazendo. Irmãos, Deus, Ele pode nos abençoar sem a gente ter que fazer um jejum para pagar por aquilo, sem a gente ter que sacrificar. Quando você fizer um jejum, que seja de todo o seu coração, que não seja como aquela responsabilidade de devolver a Deus o que Ele fez por você. Não há nada que você possa fazer que venha agradar mais a Deus do que a sua obediência, do que um coração sincero, um coração humilde. Amém? Esse homem aqui acabou se arrependendo porque prometeu algo que Deus não pediu, não precisava. Deus daria vitória para ele porque simplesmente Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não precisava ter feito uma promessa precipitada. Da mesma forma, você não precisa ficar fazendo e oferecendo sacrifícios. Simplesmente obedeça a sua palavra e você estará agradando o coração de Deus. Amém? Olha, eu creio que Deus falou com você aqui agora e nós já vamos orar. Eu só vou pedir que agora todos vocês escrevam aqui no comentário: Deus me ama, Ele falou comigo hoje. Amém? Escreve aí agora, eu vou esperar você escrever. Irmãos, como é bom, né, quando a gente recebe a graça de Deus, quando a gente entende esse amor que a gente não merece, é um amor incondicional. Olha, é muito bom, isso é maravilhoso. Você não precisa ficar prometendo coisas, querendo retribuir. Simplesmente se entregue. Deus é seu Pai, Ele te ama, Ele te conhece. E eu creio que mesmo que você tenha tido um passado difícil, um passado no qual você até mesmo se envergonha, Deus quer escrever uma nova história maravilhosa na sua vida. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar. Eu quero ungir as minhas mãos com óleo. E eu quero ungir a sua vida pela fé. Nós estamos à distância, mas assim como os discípulos ungiam os doentes, os enfermos, e Deus curava, Deus libertava, eu creio que a unção do Espírito Santo virá sobre você agora, neste momento tão especial. E no final, eu peço para você compartilhar, tá bom? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou conosco aqui hoje. Senhor, quantas vezes, Pai, nós temos dificuldades de receber a graça, a maravilhosa graça do Senhor. Ó, meu Pai, mas a partir de hoje nós estamos aqui para te dizer que nós te amamos e nós queremos te obedecer, não por regra, não por obrigação, não porque alguém mandou ou porque queremos evitar a condenação. Não é isso, Pai. Nós queremos simplesmente te amar e te obedecer. Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso.
Eu creio que o Senhor falou com muitas pessoas aqui, Pai, que agora estão cansadas de obedecer regras, cansadas de fazer promessas, de fazer votos, de fazer jejuns que muitas vezes não vêm do coração, mas vêm simplesmente por uma necessidade de tentar agradar ao Senhor. Sendo que hoje nós aprendemos, ó Pai, que a melhor forma de te agradar é obedecer a Tua palavra, é andar nos Teus caminhos, é consultar o Senhor antes de tomar decisões. Ó, meu Deus, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, Pai, porque nós fomos tão feridos no passado, nós ainda temos feridas na nossa alma e nós te pedimos aqui agora, cura, Senhor, traga a cura completa, Pai. Muitas vezes as nossas decisões de hoje são influenciadas pelas feridas que nós temos no coração. Quantas pessoas aqui, meu Pai, entram em relacionamentos que não são do Teu agrado, mas elas estão carentes, elas estão necessitadas de amor. Por isso eu te peço agora, ó Deus, que o Teu amor preencha esses corações. Ó, meu Deus, eu prometi no começo dessa mensagem que essa pessoa sentiria uma paz inexplicável. Por isso eu te peço, ó Deus, derrama da Tua paz, Jesus, essa paz que o mundo não conhece. Essa pessoa tem passado por tantas lutas, Senhor, tantas dificuldades. Muitas vezes ela não consegue se alegrar nas pequenas coisas. Senhor, o nosso coração está sobrecarregado, mas é por isso que nós estamos te buscando aqui agora. Troca, Senhor, o nosso fardo pelo fardo de Jesus, que é leve e que é suave. Ó, Senhor, queremos caminhar na graça, na misericórdia, e não queremos provar o tempo todo que somos bons, porque não somos. Nós somos merecedores da ira, da condenação, mas o Senhor provou seu amor por nós ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Por isso, Jesus, nós estamos aqui declarando, nós cremos que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu a morte e o Senhor morreu pelos nossos pecados. Mas agora o Senhor está vivo, pronto a nos perdoar e nos salvar. E nós tomamos posse pela fé da graça e do perdão e da salvação. Não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ó Jesus, obrigado pelo Teu perdão. E eu te peço agora, Senhor, estende as mãos para essa pessoa que está enferma, está doente no corpo físico, Pai. Doenças físicas, doenças na alma. Jesus, coloca a Tua mão agora, Senhor. Enquanto essa pessoa coloca a mão sobre a parte do corpo que está doendo, a parte do corpo que está com enfermidade, eu repreendo agora toda enfermidade, tudo que foi lançado das trevas contra essa pessoa, tudo aquilo que os médicos disseram que não tem mais jeito. Jesus, reverte essa situação, Senhor. Muda a história deste homem e desta mulher, Pai. Ó Deus, tem pessoas aqui, Senhor, que estão com a dor do luto. É uma dor que parece que nunca vai passar. Já se passaram anos e essa pessoa não para de chorar, não para de sentir saudades. Jesus, coloca agora a Tua mão sobre esse coração. Tira essa dor, Senhor. Tira, Senhor, esse peso. Tira, Jesus, essa tristeza de alma. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa, por esta mulher que está amargurada, está com mágoas no coração. Ó Jesus, ajuda ela a perdoar. Ajuda este homem também a perdoar a esposa, a perdoar as pessoas à sua volta. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Esta mensagem de hoje falou conosco. Não adianta queremos prometer 1000 coisas, sendo que só uma é necessária, a nossa obediência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis até o fim. Ajuda-nos a crer na graça maravilhosa, que mesmo quando nós falhamos, o Senhor está disposto a nos perdoar, a estender as mãos e nos levantar novamente. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.